Olá, sou Lídia Martins, sou corretora de imóveis. Queria falar com você sobre a oportunidade que é reformar para vender. É uma oportunidade que está aí, uma oportunidade acessível. E você que é corretor, que tem acesso a várias oportunidades que chegam a você, né? Você é o primeiro a saber ali de várias oportunidades de imóveis precisando de reforma. Então eu te convido a olhar essas oportunidades, né? O mercado de imóveis, eu sempre falo, é uma excelente oportunidade como um todo. Sempre vai ser uma excelente oportunidade. Não importa qual é a crise que possamos estar passando. Sempre vai ter pessoas querendo vender e vai ter pessoas querendo comprar. Então o mercado imobiliário é um mercado muito forte, né? É um mercado que não para nunca. Por mais que a situação em algum momento possa diminuir, né? Questões de juros, questões as demandas, né? Oferta e procura, por mais que tenha esse alto e baixo aqui e ali, mas o mercado imobiliário como um todo, ele não para nunca. Não para nunca, como vários outros mercados também tem seus desafios. O mercado imobiliário passa vez por vez, né? Em alguma situação aí um pouco de baixa, mas é um mercado que não para nunca, né? A gente até brinca, verga, mas não quebra. Mas é a oportunidade, focando nesses imóveis que precisam de reforma, imóveis originais que tem aí no mercado. Todo canto, toda a rua praticamente você cruza com uma oportunidade para reformar. Então o corretor que está aí, que é empreendedor, que tem um desejo de crescer, tem um desejo de empreender em alguma coisa, o mercado de reformas é um mercado assim espetacular. E como é que eu sei isso? Porque aconteceu comigo. Na verdade, assim, nunca imaginei que eu pudesse, não pensava naquele momento em trabalhar com reforma, né? Eu sempre achei um negócio muito legal, mas não pensei que ia acontecer comigo, não dessa forma, porque em geral, quando a gente pensa em reforma, a gente já pensa logo no gasto, já pensa em um monte de dificuldade que você pode encontrar, né? Sobretudo financeira. Então, corretor que acha que não vai dar conta, é muito caro, né? Então aí tem um monte de situações, principalmente adquirir um imóvel. Então tem como muito corretor que pode dizer, sim, mas Lídia, tu já tá nesse mercado, já tem aí 3 anos fazendo reforma, então para ti já tá mais fácil, né? Tu já tem o dinheiro para comprar o imóvel, e eu quero te chamar para a oportunidade que está na tua frente, que de repente não precisa comprar esse imóvel. A grande sacada desse negócio é você, corretor, ir atrás de imóveis que estão há um tempo para vender e o proprietário está interessadíssimo em vender. Então, você como corretor, você tem autoridade. Então, você poderia ir procurar esse proprietário, conversar com ele, ter uma conversa, saber dos valores que ele quer, falar do valor que vale aquele imóvel, né? E a possibilidade de você fazer a reforma nele, né? E depois disso pôr a venda, colocando seu lucro em cima. Então, assim, é uma grande sacada, né? É uma coisa que não vejo muitas pessoas fazendo e aconteceu comigo. E deixa eu te contar como é que eu descobri isso. Eu descobri assim meio por acaso que era possível, né? Que eu não imaginava que fosse possível você ter essa oportunidade, né? Então, um cliente um dia me chamou para mostrar para falar de um imóvel que ele tinha para vender e me levou nesse imóvel. Quando chegou lá, o imóvel estava fechado há um bom tempo. Eu olhei e falei, nossa, esse imóvel é bom, o bairro é bom, mas olha, por que tu não faz uma reforma nele para ser mais fácil a venda? Ele falou, olha, eu não tenho tempo, quero mexer com isso não, mas você pode fazer. Você pode fazer, Lídia, faz essa reforma. Eu falo, cara, como é que eu vou fazer uma reforma na tua casa? E depois tu vê a casa aí toda bonita, tu vai dizer, não, essa casa é minha e tal. Eu falo, não, que isso, vamos fazer um contrato. Não, põe no contrato. E aí quem disse que eu tinha dinheiro para fazer a reforma? Quem disse? Eu falei, nossa, a proposta é boa, me interessei. Eu falei, nossa, e como é que eu faço? Mas aí tem um negócio muito interessante chamado cartão de crédito.
Tem um negócio muito interessante chamado cartão de crédito. Então, na minha cidade tem uma loja que ela de material de construção, que ela vende tudo de 10 vezes. Então eu comecei e eu acreditei, falei, nossa, eu vou fazer essa reforma. E eu sabia, né, dos valores daquele bairro e pelo valor que eu fechei. Sou boba não. E aí o que acontece? A gente fez, né, um contrato e aí eu fui. Muita coisa. Aí eu fui trabalhando como corretora e era assim focada, e trabalhando e fazendo e ganhando e comprando material e assim, montei a equipe, né? Acho que alguns vídeos eu já falei sobre como foi que eu montei, né? Mas em resumo, você montar a sua equipe não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, você tem que ter paciência, você tem que falar com todo mundo, buscar, conversar, explicar detalhadamente o que você quer nessa reforma, explicar que você está reformando para vender. Então você tem pressa, né? E tem a necessidade que seja um serviço bem feito, afinal vai ser a sua primeira reforma, vai ser o seu cartão postal daí em diante, né? E aí, assim, eu já tinha um pedreiro, chamei ele, levei na casa, começamos a fazer o orçamento e ele já me conhecia, né? Então confiava em mim. E aí fui fazendo um plano de pagamento para ele, semanal, mais dentro da minha possibilidade. Eu falei, olha, se acontecer de terminar a reforma e eu ainda estiver te devendo, nós vamos combinar esse pagamento parcelado para frente. E aí, assim, ninguém quer ficar parado, todo mundo quer trabalhar. E ele concordou. E eu fui juntando o pessoal e trabalhando, focada em locação e venda e trabalhando e colocando dinheiro ali. Então, o grosso, eu fui nessa loja, comprei parcelado de 10 vezes. A parcela de 10 vezes essa loja. E aí comecei. Então, quando não levei isso, graças a Deus, porque depois da reforma e venda, não totalizou 4 meses. E aí eu fui lá e quitei o cartão que era para liberar ele para as próximas. E quando eu saí dali, eu já saí para uma outra. Eu já saí para 2. Na verdade, naquela reforma já me deu 2 outros imóveis que eram apartamentos. Então, era até mais fácil na reforma, que eram menores e tal. Mas o que eu quero te dizer é que é uma oportunidade assim fantástica para você ganhar mais, na verdade, né? Se você tem interesse de ganhar, né, de ter mais uma renda, né, e fazer um negócio legal que é prazeroso, é muito prazeroso a reforma. Caramba, agora há pouco eu venho de um bairro, estava passeando pelos bairros, que eu faço muito isso quando eu tenho um tempinho, eu entro em rua, saio em rua, procurando mais um para reformar, eu estou buscando mais um. E aí eu estava olhando umas ruas que eu andei, nossa, só casa feia, aquilo me entristece, eu falo, nossa, como é que pode, o povo não cuida, não pinta, não arruma, aqui e ali tem uma bonitinha, ali lá, mas na frente tem outra, e tem um monte no meio, tudo precisando de pintura, calçadas detonadas, sabe, é incrível. Então, quando eu olho isso, ao mesmo ponto que me entristece, me alegra para saber que esse mercado é muito grande, tem um potencial gigantesco, porque tem muita coisa para ser feita, e tem um monte de gente que não está vendo isso. E eu falo para os corretores, porque o corretor, ele tem muito essa possibilidade, né? Ele tem muito, então assim, ele correta e ele acha aqueles imóveis, vem até ele por várias formas, outros colegas corretores, e fala para ele, cara, eu encontrei uma casa ali, a casa tá detonada, mas o cara, olha, o proprietário é gente boa, vamos... Então assim, é muita possibilidade que tem, né? Então tudo parte desse ponto de você achar esse imóvel e avaliar novamente a documentação. Eu bato muito nessa tecla da documentação. Você tem que ver a documentação antes de mais nada. Antes de mais nada, saber como é que está essa documentação, né? Se é registrada, né? Primeiro passo, matrícula atualizada. Você tem que pegar a certidão de ônibus, né? Você tem que analisar essas certidões. E aí, tem muita gente que não gosta do trabalho que dá você arrumar uma documentação, ou até mesmo analisar, e às vezes você não sabe analisar tudo, e tá tudo bem, a gente não precisa saber tudo, a gente só precisa achar quem sabe, só precisa achar quem sabe. Então, como é que você aprende? Eu não quero perder tempo aprendendo, então tá bom, procura quem já sabe, e aí você vê, por exemplo, um despachante, ele cobra
um valor pequeno, porque ali, para qualquer coisa de documento, você acaba dependendo do tempo, né? Desprendendo muito tempo ali para resolver. Se trata de prefeitura, se trata de cartório, você vai fazer uma coisinha que pegar uma matrícula atualizada, você pega uma fila, né? Então, de repente, para você é mais interessante ter alguém que faça essas coisas, alguém que vá na prefeitura, que levante a ficha lá, a ficha no cartório, né? Então, de repente isso não é para você, então você procura uma pessoa que vai te auxiliar nisso. Se você tem esse tempo e não sabe, aprenda. Como é que aprende? Perguntando. Então você vai no cartório, senta lá e fala, olha, estou nessa situação, tal e tal, por onde que eu devo seguir, qual o primeiro passo que eu devo fazer para resolver isso, aquilo. E ali ele já te manda para um outro órgão, e ali tu vai construindo, vai anotando se preciso for, qual foi o passo que você fez para depois você não esquecer. E aí você vai, pergunta para um, pergunta para outro e vai aos poucos, né? Aos poucos você vai aprendendo, vai dominando, já vai resolvendo, vai criando ali alguns relacionamentos que vai facilitando até muitas vezes, né, esse trabalho. Então, o que eu quero te dizer é, primeiro passo de você encontrar o imóvel é saber como é que está a documentação dela. Desse imóvel, no caso, né? Então, quando você sabe, você tira todas as provas, esse imóvel tá bacana, você reformar, vai ser fácil para vender, financiado, que o foco é financiar, né? O foco é esse imóvel, ele tem que ficar desembaraçado para financiamento. É porque ele tem débito de IPTU, tal. Então você já trata de, durante esse processo da reforma, já ir preparando. Eu não tenho jeito, trabalha mais, foca ali e arruma essa documentação, se você assumiu ela, né? Porque às vezes na negociação você assume algumas coisas para agilizar, né? E aí você já vai tratando de deixar tudo muito bem organizado, redondinho, para fazer o financiamento desse imóvel logo após a reforma, né? Então você já deixa. Se chegar uma pessoa que compre à vista, amém, fantástico. Mas a grande maioria das vendas, elas são feitas através de financiamento. Então, a preocupação com essa documentação é exatamente deixar ela redondinha para ser financiada, né? Então, assim, o que a gente viu? A gente viu que é uma excelente oportunidade, né? Se não tivesse acontecido comigo, talvez eu duvidasse, né? Talvez eu falasse, não, que eu sei que é bom, eu sei, construção é bom, o ramo imobiliário é bom, imóveis sempre será um grande negócio, um monte de gente tem, quanto mais tem, um monte de gente compra. O ditado que diz imóvel a gente não vende, a gente compra. Mas tudo isso e a gente sabe, né? Todo mundo sabe disso, senso comum, todo mundo já sabe. Mas quando acontece contigo, como aconteceu comigo, eu me deparei com essa oportunidade de fazer uma reforma sem tirar nenhum centavo para adquirir aquele imóvel, onde o proprietário olhou para mim e falou, não, eu quero que você reforme, não, faz aí tuas contas, vê se vale a pena, vê quanto é que tu vai botar aí teu lucro em cima. E aquela reforma ali, ela me deu um lucro de 40 mil. Eu fiquei assim, eu falo, não, eu posso fazer isso mais vezes. Então, e é meio que viciante, porque realmente quando tu começa a fazer uma, aí tu quer fazer outra e tal. Então, assim, no momento eu tenho uma pronta que está sendo ofertada e eu acabei de vir de lá nesse minuto atrás. Cara, eu sempre que eu olho, eu levo sempre pessoas lá que enchem mesmo a bola, porque quando você vê a casa tá fantástica. E aí você vem de lá ainda mais cheio de energia para dizer, poxa, eu preciso começar logo a próxima, né? Então, é uma excelente oportunidade para você, corretor, que quer um a mais, que quer crescer ainda mais, né? Que quer de repente se dedicar, que tem aí esse sangue empreendedor nas veias. Então eu te convido para olhar com atenção ao mercado de reformas, porque a nossa cidade, a minha e tantas outras precisa de pessoas com essa visão aí de melhorar, né? De melhorar o bairro, de melhorar aí
o local, né, aquela comunidade ali que a pessoa está vivendo, porque nem são bairros de periferia exatamente, né? Muito próximo, muitas das vezes, bairros excelentes. E aí estão com muito, porque tem toda uma questão da prefeitura, né? A infraestrutura, por exemplo, eu estou vindo de uma rua lá que tinha muito buraco, tinha muita casa boa, muita casa original, mas a rua muito detonada. Então, assim, já tem essa questão aí de, infelizmente, não depender da gente, né? Esse trabalho, mas o que depende, né? O que depende que é achar essas casas, fazer uma boa reforma, entregar o imóvel, né? Todo mundo gosta de morar bem. Todo mundo gosta de morar bem. No mínimo num local digno, né? Morar aí com uma certa dignidade, onde você tenha banheiros bons, né? Você tem uma cozinha boa, organizado, né? Então, assim, eu consigo olhar a imensidão que é, né? De oportunidades dentro desse mercado de reforma. Que aí eu falo das reformas que eu faço, que são imóveis baratos, imóveis aí de 120, 100 mil, 120, 130, 140, até 200 mil. Né? Até 200 mil é o foco, né? De preferência para baixo. Então, tem muito imóvel. Tem muito imóvel precisando de reforma e é exatamente isso que a gente quer. E é exatamente isso. Daí a oportunidade fica cada vez maior para você tirar proveito dela, né? Então eu já te contei que eu não tinha dinheiro para adquirir o imóvel, a oportunidade foi ofertada a mim e eu peguei. Mesmo naquele momento eu não tinha um centavo que eu pudesse destinar para isso, mas eu tinha vontade. Eu tinha uma vontade enorme de fazer. Falei, não, eu vou fazer. E aí eu fui trabalhar, fui trabalhando, fui pagando. E assim, todo mundo diz que quando a gente quer muito uma coisa, o universo conspira a teu favor. E é a mais pura verdade, porque foi acontecendo, foram aparecendo os negócios e as condições foram dando. Quando acabou a reforma, a única coisa que eu tinha de débito era o que eu havia comprado no cartão, que logo depois que eu ganhei, eu fui lá e quitei, porque eu já liberei ele para outras compras. Mas é uma que você tem que ter ali, na verdade, é aquela organização do que você vai precisar, né? E querer, na verdade, acima de tudo, você precisa querer. Se você quer fazer isso, você vai trabalhar, vai fazer negócios, vai comprar o material e a coisa vai acontecer rápido. Vai acontecer rápido, porque quando você oferta um imóvel arrumado, esse imóvel ali todo bonito, todo pintadinho, todo arrumadinho, tudo corrigido, quando você encontra, você vai mostrar para um cliente um imóvel que está lá precisando de pintura, que está com a pia quebrada, que está não sei o quê, por mais que aquele imóvel seja todo de repente maior, de repente tenha muitas outras boas características, e você mostra um outro, de repente menor, mas todo arrumadinho, todo pintadinho, todo no piso novo. E aí você vai ver qual que é a preferência. Todo mundo quer ir para um imóvel que não precisa fazer nada, né? Então o imóvel reformado, ele é muito atrativo para a venda. É muito mais fácil, muito mais rápido você vender um imóvel reformado do que você mostrar um outro imóvel que já passou por uma reforma, né, há algum tempo e já não está com aquela reforma atual, né? Então, assim, o grande lance que eu vejo é que tem muitos corretores que poderiam estar fazendo isso. Eu falo até mesmo de pessoas que eu conheço um monte de corretor que passa o dia inteiro atrás de imóveis, né, buscando outras pessoas para ofertar, como acontece comigo. Nada de errado, é bom que faça isso, é bom que você faça a parceria, tem alguém ali, de repente não tem de forma nenhuma uma possibilidade, ele já te fala, olha, tem um imóvel tal. Mas o que eu quero dizer é que a grande maioria dos corretores tem o potencial de começar a reformar, entendeu? Então há mercado para todo mundo, né? Então, se você é corretor e está aí correndo todo mês atrás só de comissão e cruza com tantas outras oportunidades, por que você não começa a fazer reforma? Faz reforma os imóveis mais fáceis na linha de crédito Minha Casa Minha Vida, que esse imóvel é fácil de financiar,
é muito mais fácil de vender. Então você vai ganhar ali, não é só comissão, você vai ganhar uma porcentagem aí, é 30, é 20, 30, 40 mil numa reforma, e pode ser muito mais. Tem reforma que dá muito mais, né? Dá o dobro do que você investiu. Então, assim, o mercado imobiliário, ele é um mercado de oportunidades, né? Não tem a famosa frase galinha morta? Tem um monte de gente com dinheiro buscando galinha morta, e você cruza com essas galinhas mortas o tempo todo, não é não? Tem um monte de oportunidades aí de chegar até você. E quando você passa a ficar atento, com muito mais atenção a essa possibilidade, é muito mais simples você ver, né? Porque o que eu te convido a fazer como eu, a ter o dinheiro da reforma. O foco aqui não é você levantar um capital para você comprar o imóvel, é você buscar imóveis específicos que precisam de reforma e que você tenha acesso ao proprietário, né? E quando você cruza por isso que tem que ser uma oportunidade. Por quê? Você busca muitas e acha aquelas que são oportunidades, que o proprietário é gente boa, que é um proprietário de confiança, tá? Que é alguém que você pode confiar. Não, eu vou fazer a reforma, olha, eu vou investir tantos mil. Tudo isso é regido num contrato, depois que você analisou a documentação, depois que você viu que está tudo ok. E aí buscar aqueles imóveis que o proprietário realmente quer vender. Então, quando ele quer vender, ele até te ajuda. Ele te ajuda. Eu já tive cliente que me ajudou, cliente que me indicou pintor, me indicou profissional. Ele já, não, olha, fala com fulano e tal, ele vai fazer isso aí. Não, ia lá, me ajudava, fazia aquela visita, olhava como é que estava a obra. Não, rapaz, vamos terminar isso aí e tal. Entendeu? Então, assim, o corretor, ele tem essa possibilidade de relacionamento com o cliente, né? E quando você quer, quando você se torna, Deus te ajuda, né? Manda, assim, proprietários espetaculares que vão começar a fazer parte aí da tua história, do teu começo, né? E foi assim que aconteceu comigo. Hoje, todos que passaram por mim, todas as reformas que eu já fiz, eu fiz boas amizades, né? Fiz boas amizades, inclusive de pessoas que já me indicaram, olha, eu tenho um amigo que está com a casa dele, ele resolveu vender, eu liguei para ele passar ela para ti. E é muito legal ser reconhecido, né? Que você trabalha direitinho, que você é uma pessoa séria, que você está ali para fazer acontecer, que vai dar certo, né? Que no final de tudo você vai vender, aquela pessoa vai receber aquela parte. De repente eu estava ali 6 meses, 1 ano, já encontrei imóveis 3 anos fechado. Dá com uma placa lá para vender. E o pessoal olhava a casa velha toda detonada, nem passava batido na frente. E é uma casa excelente, mas muito feia. Ninguém realmente queria, não sentia vontade de ver. Quando você mudou o muro, mudou tudo, começou a mostrar, trocou o piso, né? Arrumou a frente, arrumou calçada, arrumou tudo. Aí aquilo ali aparece, né? Então esse proprietário que estava um tempão, sabe Deus quando ele ia achar sozinho uma venda, ou alguém que porventura tivesse interessado em achar um imóvel original, porque ele queria para reforma. Porque quando vem uma pessoa, não tem mais esse detalhe, quando vem uma pessoa que quer comprar um imóvel, e esse imóvel é original e ele quer comprar por financiamento, que a grande maioria das vendas são feitas por financiamento, né? E aí ele vai precisar da avaliação desse imóvel, porque os bancos, eles não financiam 100%, eles financiam 80% do valor que der a avaliação. Então, se você tem um imóvel muito detonado, não vai adiantar nada você pedir uma avaliação, porque vai dar tão baixo e ainda assim vai diminuir mais 20% para só então o banco liberar aquele valor. E aquele valor, às vezes, não chega nem perto do valor de metade do que a pessoa está querendo com aquele imóvel. Então, assim, por isso que eu gosto de reformar. E aí eu peço avaliação depois que já está reformada. Entendeu? Então, o tempo médio de reforma são 2 meses e às vezes até menos. E quando acontece assim muito imprevisto,
pode chegar a 2 meses e meio, tá? 3 com estourando. E aí você tem 2 meses, 3 meses para trabalhar a venda. Um tempo médio de venda são 6 meses. Então você tem eu trabalho com todo contrato que eu faço com 6 meses. E graças a Deus eu sempre finalizei antes, né? Mas eu foco em 6 meses porque eu já sei que 3 mais 3 meses com sobra para a reforma acontecer, e eu tenho mais 3 meses para fechar. Então, quando já está dando ali 2 meses, eu já estou muito forte na oferta dessa casa, né? Que é para quando não chegar, para não precisar chegar aos 6, né? Mas está dentro do prazo, né? Vai ficando dentro do prazo. Então, assim, a oportunidade que tem por trás das reformas, né? Eu falo sempre imóveis mais em conta, mas é por causa da minha experiência. Os imóveis mais caros que eu já reformei foram imóveis de 200 mil, né? Que eu peguei por 200 mil e fiz a reforma, e eles foram aí para 300 e tantos mil, né? Então, os outros sempre foram imóveis mais baratos, mas assim, de repente você é uma pessoa que tem posses, né? Tem possibilidade financeira de começar com uma classe maior. Se você vive mais dentro dessa classe de imóveis mais caros, você pode fazer também. O processo é o mesmo, né? O processo é o mesmo. O que vai é o valor que você vai gastar, né? Nessa reforma, mas vai vender também, né? Muito mais alto, e teu lucro vai ser muito maior. Mas aqueles que não têm experiência, que estão começando agora, que têm intenção de entrar para esse mercado, eu aconselho a entrar nessa linha de crédito, né? Casa Verde e Amarela, que na minha cidade é até 180 mil. Então aí eu não sei em que cidade você vai estar me vendo, mas você pode se informar sobre isso, né? Se você não é um corretor que foque muito, né, nesses detalhes de financiamento, então tem que aprender. Tem que ir lá, sentar com o gerente, fazer pergunta, conversar, especular mesmo tudo que é linha de crédito e aprender. É assim que a gente aprende, né? A gente aprende perguntando. Tem como aprender de forma diferente. Então você sai em tudo que é órgão, vai no cartório, pergunta, vai na prefeitura e pergunta, né? Ou então você faz o que eu falei antes, que acha uma pessoa que deve ter. Muitas imobiliárias têm sempre alguém, né, para ajudar nesse suporte de documentação, porque eu não vou mentir para você, é um pouco chato, viu? É um pouco chato porque você pega muita fila, né? Você depende de alguns órgãos para liberar certas documentações. Então, cada processo tem suas peculiaridades, né? Na verdade, cada um tem um desafiozinho, tá? E assim como tem aqueles que não tem nada, é ligeiro, é rápido, né? Então, eu estou fazendo agora uma negociação, e ela está, assim, quando eu parei para puxar a documentação, aí foi saber que está no processo de inventário, e aí eu perguntei em que pé que está. Não, tá bem, já fizemos, já está adiantado, já reuni a documentação toda. Então vamos lá no cartório, que é para eu entender em que pé que está, para ver onde é que eu posso ajudar. E aí nós fomos lá e porque a pandemia chegou, e aí a gente parou, tá esperando agora, né, achar um comprador para seguir. Aí eu fui ver que tá tudo precisando de atualizar. Então, assim, tudo isso você só vai descobrindo, né, o que você precisa fazer se você pegar essa documentação para analisar e achou os problemas. Então você vai ver onde que resolve cada um deles, né? E vai atrás, busca informação e vai, resolve um, resolve outro, pode fazer assim, né? Ou novamente volta e procura quem já sabe resolver e resolve. Só que isso vai te custar um valor, né? Se você tem tempo para fazer isso, eu até te aconselho tu aprender. Porque mesmo que tu lá no futuro tu não precise fazer, tu já sabe, inclusive, como é que faz, né? Como é que resolve. Então isso é muito legal, né? Então, o que eu tinha hoje para falar com vocês?
era de que forma que essa oportunidade chegou para mim, como é que eu abracei, né? Independente das dificuldades, né, do desafio, medo, que eu morri de medo, eu morri de medo, mesmo com mais de 8 anos, né, na época, na corretagem, você se deparar assim, assumir uma responsabilidade tão grande, aparece 1 milhão de medo que você nem imaginava que você tinha, no meu caso. Então, assim, foi assim mesmo na coragem, falando, não, eu vou fazer. E olha, graças a Deus foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu tomei, porque já me rendeu bons frutos e eu vejo cada vez mais, me vejo dentro desse mercado prazeroso que é você transformar um imóvel, né? Você transforma, inclusive, muitas vezes aquela rua, né? Dependendo de onde está localizado aquele imóvel, de repente vira um cartão postal da rua, né? Lógico, não estou falando aqui de você fazer uma coisa assim extraordinária, né? Que tu não vai ter condição de arcar. Não é isso, não. É uma reforma boa, uma reforma necessária, é o que ter trocar, o que precisar ser trocado, né? É arrumar o que precisa ser arrumado e trabalhar, né? Na verdade, eu gosto de trabalhar com as cores brancas, aqui e ali eu gosto de trabalhar com um detalhe, mas gosto muito do piso branco, né? E gosto muito da cor branca. Então, a grande maioria dos imóveis que eu faço, eu foco, né? Porque quando você foca no branco, você erra menos, né? O branco, quando você não tá vendo muitos detalhes ali, ou é muito caro outras coisas, o branco, jogo com o branco gelo. Então, assim, você vai aprendendo a ser inteligente, né? Ser caprichoso no detalhe, mas dentro de um orçamento razoável ali, para você não ultrapassar também, porque aqui a oportunidade é lucrar, é te chamar a atenção para tu ganhar mais, né? Então, mandar tu gastar mais, que tu gastar dentro do necessário, né? Então, é isso, a oportunidade tá aí, eu espero que você veja, porque é uma excelente oportunidade, tá bom? Por hoje é só, até a próxima.